Olá, muito bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Quarta em Família. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários, enquanto o pessoal vem chegando, o tema de hoje. Quarta em Família. Isso. Legal, já tá aí. Fixei os nossos comentários. Pessoal, deixa eu explicar, talvez para quem não saiba, o que é o Quarta em Família. É um projeto digital que eu criei, que todas as quartas-feiras, agora às 10 horas da manhã, eu faço uma live falando para você pai, para você mãe, de uma forma muito simples, muito descomplicada. Eu vou te dar técnicas, te dar dicas de como criar os seus filhos, de como se relacionar melhor com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos. Trazendo harmonia, trazendo paz, trazendo um clima positivo para dentro da sua casa. Olá, seja muito bem-vindo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando. E hoje é o segundo episódio desse projeto. Ele chama-se Quarta em Família. Então, como eu disse, eu trago dicas, trago técnicas, trago soluções para o dia a dia de vocês que têm filhos, para a gente poder se relacionar melhor. E hoje eu quero contar uma história bem interessante que aconteceu aqui comigo, na minha casa, com a minha filha. Ela pediu para andar de bicicleta sem rodinhas. E aí imagina o que aconteceu. Daqui a pouco eu conto essa história para vocês, tá bom? Antes eu quero fazer uma pergunta para quem está aí. Como tem sido a convivência nesse tempo de quarentena? Como tem sido o relacionamento aí dentro da sua casa? Como que você está lidando com tudo isso? Eu acredito que assim, muitas vezes nós, quando estávamos na rotina anterior, de sair logo cedo para o trabalho, voltar à noite, deixa os filhos na escola, às vezes o filho fica meio período na escola, meio período com a mãe, com a sogra, com alguém, ou fica o dia todo na escola. Vejam só quanto tempo que nós usávamos para o nosso trabalho e de repente nós nos vimos totalmente diferentes dessa rotina, totalmente mudados aí. A nossa rotina realmente mudou da água para o vinho. E diante de tudo isso, qual o sentimento que nós estamos tendo? Antes, quando a gente estava naquela loucura, naquele dia a dia corrido, nós buscávamos paz, tranquilidade, sossego, esperávamos ansiosamente o final de semana chegar para que a gente pudesse ter mais tempo de ficar com a nossa família, de ficar com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. E agora que nós temos esse tempo, nós estamos em casa, qual o sentimento que vem? Estamos plenos, felizes, contentes? Ou será que não? Será que bate uma ansiedade do que está por vir, de como a situação toda vai ficar, de como nós vamos desenrolar tudo isso? Será que nós estamos sabendo lidar com os nossos próprios sentimentos com relação a essa reclusão que nós estamos vivendo? E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Como nós estamos lidando com as nossas emoções? Como nós estamos entendendo, interpretando os nossos sentimentos com relação a gente mesmo? A nossa vivência. Porque diante de tudo isso que nós estamos passando, é como se nós tivéssemos fechado as nossas cortinas. Imagina um palco, um picadeiro, um circo, por exemplo. Como se a gente tivesse fechado as cortinas para o mundo exterior e aberto as cortinas para o nosso mundo interior. Aberto as cortinas para dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento, para o nosso interior, para a nossa introspecção. Como nós estamos lidando com tudo isso? Como nós estamos conseguindo dar novos significados para as nossas vivências, para as nossas experiências, para tudo aquilo que a gente passa no dia a dia. Eu sei que não está sendo fácil. Eu sei que não é a coisa mais agradável do mundo. Por quê? Porque nós não fomos treinados desde pequenos a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Bom, qualquer pessoa que feito até o ensino médio ou feito a faculdade, estudou aí 8, 9, 10, 12, 15 anos da vida. Durante muitos desses anos nós aprendemos coisas básicas como matemática, adição, subtração, divisão, português, as regrinhas ortográficas e tudo mais.
quanto do nosso tempo, quantos anos da nossa vida nós dedicamos a aprender sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas ações? Muito provavelmente nenhum. Eu arrisco a dizer que a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar de inteligência emocional, nunca ouviu falar a respeito de interpretar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E por conta disso que nós temos tanta dificuldade em entender como nós vamos lidar com tudo isso que está acontecendo. E eu não culpo você, eu não culpo os professores, eu não culpo ninguém, justamente porque o nosso sistema de ensino é assim. Ele não privilegia para que a gente tenha uma estrutura, uma base emocional forte. Estão mais interessados em ensinar português, matemática, história, geografia, física, ok, tudo isso realmente é muito importante. Porém, entender das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de como nós vamos reagir diante daquilo que é novo, daquilo que é inesperado, isso faz toda a diferença na nossa vida. E é justamente por conta disso, de não saber lidar com tudo isso, que nós estamos passando por crises de ansiedade, muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas ficando extremamente nervosas, ansiosas, loucas até, por conta de tudo isso que está acontecendo. Bom, feito toda essa introdução para entender o motivo de estar aqui trazendo esse conhecimento para você, eu gostaria então de contar a história que eu me propus. Eu publiquei aí nos meus stories ontem e antes de ontem falando que eu ia contar realmente como funcionou, como foi essa experiência de tirar as rodinhas da bicicleta da minha filha para que ela pudesse andar livre, leve, solta. Foi muito bacana, foi muito interessante. Eu tenho duas filhas, uma é a Alice, tem 2 anos, e a outra Antonella, de 6 anos. A de 6 anos ela gosta muito de andar de bicicleta. E eu moro num bairro tranquilo, quase não passa ninguém aqui na rua de casa, inclusive é uma rua sem saída, né? E a gente sempre anda, final da tarde, quando tem oportunidade, de sábado, de domingo, e ela gosta bastante disso. E na quarta-feira, agora, quarta-feira passada, finalzinho da tarde, a gente estava andando, ela falou assim: pai, eu quero que você tire essa rodinha da minha bicicleta, eu não quero mais andar com rodinha. Tá bom, ok. Ainda questionei, falei, ok, você tem certeza disso? Tá tudo bem? Ela falou, sim, não quero mais. Tá me atrapalhando, eu não aguento mais. Tá bom, legal. Isso foi na quarta-feira, no finalzinho da tarde. Na quinta-feira, pela manhã, eu peguei uma chave, soltei, tirei as rodinhas, prendi de novo a roda e falei, tá bom, vamos andar. Ela, ai pai, mas agora eu tô com medo. Eu falei, vem cá, vamos junto, eu te seguro. E a gente vai andar. Eu falei, filha, não tem problema. Você pode cair, talvez até vai ralar o joelho, vai se machucar, não tem problema, tá tudo bem, eu tô aqui do seu lado e nós vamos juntos. E aí isso deu confiança para ela, deu amparo de ter uma pessoa do lado, dizendo que confia nela, encorajando ela a ter essa atitude. E assim foi. No primeiro dia, um pouco de desequilíbrio, o que é normal, andava ou 2 pedaladas e tombava do lado, caía, ralou o joelho, machucou um pouquinho a barriga e tá tudo bem. E assim foi. Bom, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira novamente, vamos tentar. Vamos cedo já, vamos pegar a bicicleta e vamos para cima. E aí ela conseguiu, deu mais 2, 3 passinhos, 2, 3 pedaladas, já começou a andar um pouquinho mais, na garagem de casa começou a dar meia volta e caía, depois quase uma volta inteira e caía. E assim, todas as vezes que ela caía, ela olhava para mim, num sentimento de aprovação, de querer dizer assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Num questionamento, o que é natural de toda criança. E todas as vezes a minha expressão, quando eu olhava para ela, era assim, perfeito filha, tá tudo bem, é isso mesmo, vamos tentar de novo. Em momento algum eu recriminei, em momento algum eu desencorajei, eu falei para ela, não, você tem que tentar mais, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não tem que nada, nós temos que deixar a criança aberta às suas experiências, à sua vivência, a entender do seu modo como a vida funciona. Simplesmente encorajando, estando do lado, pegando na mão, segurando ela e fala, vamos aqui, ó, coloca o pezinho um pouquinho mais para frente, faz força quando você abaixa e desce, dando dicas. E aí funcionou.
Bom, na sexta-feira, isso foi na quinta, na sexta-feira ela já estava andando praticamente sozinha, sem precisar de ajuda. No sábado, nós saímos de novo aqui na rua, que aí é um dia mais tranquilo, praticamente não passa ninguém aqui na rua de casa no final de semana. Tem uma ou duas empresas aqui perto só, que durante a semana tem algum movimento, de final de semana não tem ninguém. Então ela ficou bem à vontade, bem tranquila. E aí nós ficamos mais de 1 hora andando de bicicleta. Ela já conseguia dar a volta. O final da rua de casa lá é bem grande assim, dá para um carro virar. Então de bicicleta tem muito espaço. E ela conseguiu, ela começou a andar sozinha de bicicleta. E aquilo foi uma vitória para mim e uma vitória que eu quero compartilhar agora com vocês. Os sentimentos que isso trouxe para ela, para mim, e pode fazer para você quando você estiver enfrentando qualquer tipo de desafio junto com o teu filho. Isso é muito importante. E eu separei, eu até anotei aqui, e eu vou até anotar na lousa aqui atrás, para ficar bem fácil de você me acompanhar. Então vamos juntos aqui, deixa eu marcar. Eu fiz um triângulo, que aqui em cima é o foco. Deixa eu ver se está dando para enxergar legal aí. Tá, beleza. Legal. Foco, a coragem. Coragem. Isso, perfeito. E por último, a determinação. Determinação. Assim. Dessa maneira. Legal. O que tem a ver isso com aprender a andar de bicicleta, né? Às vezes as pessoas podem perguntar, tá, mas qual a relação disso tudo? Bom, vamos falar um pouquinho de cada um deles então aqui. Foco. O que é foco? O que é ter foco? Eu gosto muito de uma definição que é assim. Quando a gente tem foco, quando a gente coloca o foco em alguma coisa, nós abrimos inúmeras possibilidades. Nós conseguimos direcionar a nossa energia, a nossa atenção para aquilo que a gente quer. E isso é extremamente importante. Ao longo do dia, ao longo da nossa vida, nós temos diversas escolhas a serem feitas, né? Se eu quero quente ou frio, o meu café, o meu leite, se eu quero colocar um chinelo ou um tênis, se eu quero vestir uma camiseta preta ou uma camiseta branca, se eu quero sair mais cedo ou mais tarde de casa, diversas escolhas, inúmeras escolhas nós temos ao longo do dia. Quando eu sei exatamente para onde eu estou indo, e aqui eu vou contar uma historinha pequenininha para vocês, eu coloco energia exatamente naquilo que eu quero realizar e eu apago todas as outras possibilidades. Lembra daquela historinha infantil do gato que estava em cima da árvore e a menina chegava e perguntava para o gato: gato, qual caminho eu devo tomar? O gato respondia para ela: bom, para onde você está indo? A menina respondia assim: eu não sei. Bom, se você não sabe, então qualquer caminho serve. Vocês lembram dessa história infantil? Exatamente. Alice no País das Maravilhas. É justamente isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Quando a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Qualquer coisa que a gente fizer vai nos levar a algum resultado. Porém, será que esse resultado ele está nos aproximando ou nos afastando do nosso propósito? Que aí a gente já vai chegar nele, aqui embaixo, quando a gente fala de determinação. Será que ele está nos trazendo mais para perto daquilo que é aquilo que eu realmente quero, que é aquilo que eu realmente busco, que é aquilo que eu realmente desejo ter para mim? Ou será que aquilo que eu estou fazendo, as minhas ações, as minhas atitudes no dia a dia, as minhas escolhas, estão me afastando do meu propósito principal? Fica aí uma reflexão. Então, todas as nossas ações têm consequências. E essas consequências podem nos levar para perto ou nos afastar do nosso objetivo. É isso. Eu vou até fazer um desenho aqui na lousa para ficar até mais fácil. Vamos imaginar... Deixa eu ver se dá para enxergar legal aí. Dá, né? Bacana. Vamos imaginar uma mãe e um filho. Uma mãe e um filho. O filho, ele já é adolescente e ele está
indo por um caminho que não é muito positivo, indo por um caminho talvez de más companhias, caminho das drogas ou prostituição, alguma coisa que não é boa, que não é positiva. Então o filho, ele está puxando aqui para cima, nessa direção que é um caminho ruim, um caminho que não é positivo. E aqui nessa outra direção, deixa eu ver se dá para enxergar legal. Dá, né? Mãe, deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui, que é a mãe. A mãe, ela começa a dar conselhos, ela pega esse adolescente, esse jovem, pela mão, conversa com ele, dá orientações, fala de como é positivo a vida se ele tomar outro rumo, fala dos pontos negativos se ele continuar seguindo na direção que ele está. Então ela começa a colocar toda a energia dela, toda a força dela puxando para esse lado. E o filho continua com aquela intenção negativa de continuar acompanhando aquele grupo de pessoas que não estão ajudando em nada, que não estão levando ele para lugar positivo algum. Tá, o que acontece com isso? Talvez o pessoal aí da física entenda bem. Isso aqui é uma decomposição de forças. Vejam só. Qual é o caminho que esse jovem, que esse adolescente vai tomar? O filho puxando aqui para cima, a mãe puxando aqui para baixo. O filho vai pegar um caminho do meio. E aí, nós temos duas interpretações para isso. Deixa eu voltar aqui. Nós temos duas interpretações para essa situação. A gente pode entender esse diagrama aqui como sendo algo extremamente positivo ou algo negativo. Se eu olhar pelo olhar negativo, pelo olhar pessimista, muitas pessoas podem analisar da seguinte situação, da seguinte forma. Puxa vida, então quer dizer que eu como pai, eu como mãe, eu estou colocando toda a minha energia, todo o meu empenho, toda a minha força e eu não vou conseguir trazer o meu filho aqui para o caminho positivo. Vejam só, esse é um olhar pessimista, é um olhar negativo. Mudando essa forma de enxergar, colocando o foco na solução e não no problema. O resultado final, puxa vida. O filho está em caminho eu coloquei toda a minha intenção positiva aqui, toda a minha energia. Então quer dizer que eu consegui tirar ele daqui, da onde ele estava, e trouxe para algo menos ruim, para algo talvez se não muito bom, mas bem melhor do que onde ele estava. Olha só como é a nossa visão. Ok, só que isso aqui continua. Isso aqui vai passando ao longo do tempo. E aí vejam só o que vai acontecer. Essa mãe, esse pai, ele não desiste desse filho. Porque nós, pais, nós nunca vamos abrir mão de ajudar os nossos filhos. Concorda? E aí, isso aqui novamente continua sendo um diagrama de forças. Vejam só o que acontece. Ó. A mãe continua aplicando toda a sua energia em trazer ele para o bem. O filho continua tendo ações negativas, continua vivenciando experiências não muito boas. Porém, olha só o que aconteceu. Ó. A junção dessas duas energias aqui trouxe ele para um caminho já mais próximo do positivo, mais próximo do bem. E isso vai acontecer novamente. A mãe continua se dedicando, olha só, ele começa a tender a vir para o lado positivo. Isso é foco, gente. Isso é determinação. Isso é coragem. A gente vai falar mais de coragem e determinação daqui a alguns minutos. Mas entendam o quanto é importante nós sabermos exatamente para onde a gente está indo. Colocar a nossa energia no ponto certo, para onde a gente quer ir. Entender que nós temos essa capacidade, essa decisão de escolher o que é bom e fora da nossa vida o que não é tão bom assim. Entende como nós conseguimos reverter esse quadro, tirar essa criança, esse jovem, esse adolescente, seja ele qual for, de um caminho extremamente negativo aqui e trazer para perto de algo ideal. E ao passar do tempo, se essa mãe persistir nisso, ela vai conseguir trazer ele aqui para o caminho do bem. Legal? Bacana? Vocês viram como é interessante. Só que para que tudo isso aconteça, nós precisamos de algo mais do que foco. Só saber para onde nós estamos indo, só saber, só ter clareza de qual caminho a seguir, talvez ele não baste. Eu preciso ter coragem para agir.
Olha como é importante. O que é coragem? Agora eu queria falar um pouquinho a respeito de coragem com vocês. Coragem, a origem da palavra coragem vem do francês, courage. E isso significa, lá nos primórdios, coração. Isso veio aqui dentro do coração. Olha que interessante. Então, quando nós agimos em direção a algo positivo, em direção a algo que a gente quer realizar, e colocamos nisso coragem, a coragem serve como um catalisador, como algo que vai potencializar. Não sei se vocês sabem o que é um catalisador, mas, por exemplo, algumas tintas ou algumas colas precisam misturar dois elementos. Normalmente um é um frasquinho pequenininho e o outro é o maior. O pequenininho é o catalisador. Você pinga algumas gotinhas naquela tinta ou naquela cola para que ela seque, para que ela reaja, para que ela se modifique. Então, coragem é exatamente essas gotinhas que a gente coloca nas nossas ações do dia a dia. Quando a gente tem intenção de mudar uma determinada situação, como foi o caso do exemplo aqui dessa mãe, desse pai, para isso nós precisamos saber exatamente para onde estamos indo, que é aqui a direção que nós devemos tomar, e ter coragem para agir, coragem para modificar aquela situação, coragem para impor aquilo que é positivo, para mostrar para outra pessoa o caminho do bem, o caminho que vai levar ele aos resultados que a gente quer que chegue. Vejam só como é importante saber do foco, que é para onde nós estamos indo, e da coragem que nós devemos ter para levar essa pessoa para esse caminho. Bacana, né? Interessante. E aí, por último, pessoal, é a determinação. O que é isso? Determinação. Determinação tem a ver com propósito, que é aquilo que a gente quer mais intimamente, aquilo que realmente vem de dentro dos nossos sentimentos. Tem a ver com o nosso propósito de vida. Não sei se você já parou para pensar, mas todas as nossas ações, conscientes ou inconscientes, nos levam a algum resultado, como eu disse lá no início da nossa conversa. Esses resultados, eles tendem a ir em direção ao nosso propósito, extremamente ligado aos nossos valores. Se eu sou uma pessoa, estou falando agora por mim, que tem um valor muito forte de liberdade, uma pessoa que gosta de ser livre, de não estar preso a costumes, a regras, a coisas muito definidas, muito fechadinhas dentro do quadradinho, então eu tenho esse valor muito forte de liberdade. Todas as minhas ações, mesmo que inconscientes, vão me direcionar para que eu seja livre para fazer aquilo que eu quero. Tem pessoas que têm um valor muito forte de honestidade. Então todas as suas ações vão tender a trazer resultados onde você seja o mais transparente, o mais claro possível, o mais honesto possível. Tem pessoas que têm um valor muito forte de família. Então todas as suas ações ele vai colocar primeiro no seu pensamento qual é o resultado que aquilo vai trazer para a sua família. E assim por diante. Empatia, liberdade, sentimento de se colocar no lugar do outro, né, que é a empatia, isso é muito bacana. Senso de justiça também é muito interessante, tem pessoas que são muito justas e todas as suas ações ela vai buscar de uma forma que ela consiga fazer justiça para aquela pessoa que está envolvida na ação. Então, tudo isso aqui tem a ver com aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Por quê? A minha filha ela teve foco no resultado. Ela queria aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Para isso, olha só, ela teve que ter coragem de chegar para mim e falar: pai, tira minha rodinha hoje, tira a rodinha da bicicleta hoje, que a partir de agora eu não ando mais com a rodinha. Olha que bacana. E determinação. Ela foi determinada, porque ela caiu, não uma, ela caiu 20 vezes, 30 vezes, se machucou, ralou a barriga, ralou o joelho, tá com dor, tá com a perna roxa e tá tudo bem. Então ela foi determinada, buscando o resultado que ela queria. Tem um quarto item que eu não coloquei aqui, mas caberia muito bem, que é o apoio. Quando a gente busca pessoas para nos apoiar, busca pessoas que nos encorajam.
busca pessoas que possam estar ao nosso lado, mesmo nas adversidades, mesmo diante do fracasso. Sucesso não tem a ver com cair, mas sim com quantas vezes eu consigo me levantar. Olha que interessante. Muitas vezes eu vou tropeçar, muitas vezes eu vou passar por dificuldades, muitas vezes eu vou querer desistir ao longo da vida. Mas se eu tiver foco naquilo que eu realmente quero, coragem nas minhas ações para agir, determinação, que é algo que vai a favor dos meus valores primordiais, e muitas vezes buscar uma pessoa que nos encoraje, que nos pegue pela mão, que nos traga junto, com certeza nós vamos atingir os nossos objetivos. Bacana, pessoal. Esse foi o segundo episódio do Quarta em Família. As nossas lives aqui de quarta-feira são bem rápidas. Nós temos aí 25, 26 minutos aí de live, no máximo meia hora. Eu acho que assim, é trazer um conteúdo prático, dicas para o dia a dia, trazer algo que possa contribuir verdadeiramente para você aprender a criar os seus filhos de forma melhor, de forma mais sadia, levando eles aqui, ó, para os resultados positivos. Então é isso. A gente se vê quarta-feira que vem. Nós temos de novo um encontro marcado aqui às 10 horas da manhã no meu canal do Instagram. Vai ficar gravado no IGTV e depois eu peço para vocês mandarem esse link, compartilharem com o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Um grande abraço e até mais.